Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma fase específica do Grant Morrison. Para quem não sabe, ele ficou um período cuidando dos X-Men. Olha só, isso daqui eu tenho a coleção completa, então eu vou falar um pouquinho sobre essa fase, por que ela foi revolucionária, se vale a pena adquirir e outras curiosidades. Então vamos ver? Eu sou o Fábio, bem-vindos ao HQzaço! Olha, talvez vocês encontrem algum desses números. Aliás, se tiver na Amazon, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas tem alguns que eu acho que estão esgotados. Mas seria uma boa também a editora Panini lançar um ônibus, né? Dessa fase, ó. Daria um ônibus, será? Um ou dois? Interessante. Bem, a história começa quando o novo editor da Marvel, o Joe Quesada, ele precisa arranjar alguém para revolucionar os X-Men. E quem ele chama? Nada mais, nada menos do que o Grant Morrison. Foram 40 e poucas edições, algo do tipo, e tá aqui completinha. Foi lançado pela editora Panini, então vou mostrar pra você se vale a pena ou não. E aliás, se você tá chegando agora, já se inscreva no canal do HQzaço. Deixe seu like, participe dos nossos grupos de promoção. Os convites vão estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos conferir? Bem, ó, eu guardo esses volumes da Panini, que são ao total, né, como mostrei para vocês no início do vídeo, são 7 volumes. Eu guardo nessas caixinhas, que é da Case in Case, eles têm site. Ela é bem fininha, ela não é muito... ela é bem frágil, né? Ó, mas é legal que você consegue guardar. Então você conserva o seu quadrinho e também você facilita na hora de você procurar alguma fase específica aqui, né, para mim e para vocês que devem ter tantos quadrinhos assim na coleção. Então você bate o olho e já vê aquela fase específica ao invés de ficar eles soltos assim, né, meio perdidos. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Foram os 7 volumes que foram lançados pela Panini dessa fase. A capa é diferente de cada um e a lombada é igual, essa lombada preta. Eu vou falar mais ou menos um pouquinho de cada um, aí eu passo para vocês, a gente vê um pouquinho da arte. Vamos lá, vamos abrir aqui. Ah, sabe o que é interessante? Que esse logo aqui dos novos X-Men, eles fizeram um lance visualmente falando bem interessante. Em inglês é New X-Men, né? Então aqui em vez de novos é New. E você colocando ao contrário, você conseguia ler New X-Men aqui. Muito louco, né? É que aqui não dá pra fazer, né, devido à tradução aqui do Brasil. Mas bem legal esse lance do New e dos X-Men na questão do logo. Ó, Emma Frost já detonando aqui na imagem. Então a gente começa com esse primeiro encadernado, o chamado E de Extinção, né? Aparecendo pela primeira vez o Grant Morrison com a equipe. A história, ela começa com um gigante massacre de milhões de mutantes em Genosha. Para quem leu recente as maiores sagas Necrosha, o que é citado lá acontece aqui nesse encadernado. Então nós podemos ver nessa fase muitas evoluções, como o upgrade do cérebro e o surgimento da chamada Cérebra, ampliando aí o alcance professor Xavier e os seus alunos. O Morrison, ele já começa criando uma personagem nova, a Cassandra Nova, que é uma irmã, uma sombra do Xavier, agindo já no útero da mãe do professor X, hein? E ela garante diversos momentos angustiantes, um controle físico e psicológico, sem contar o massacre que ocorre aqui. Mas em meio a esse massacre, eu senti a falta de um sentimentalismo aí com a notícia através dos mutantes. Talvez um grau de maturidade nos heróis transmitidos pelo Grant Morrison. Talvez fosse isso. A Emma Frost, que a gente viu lá no começo,
ela ganha destaque nessa fase aí, fora a grandiosidade que ele colocou aqui também da Jean Grey. Mas a Emma Frost vai ser, digamos, a cereja do bolo, agora ela trabalhando junto com os X-Men. E claro que vai ser explorado o velho aspecto social dos humanos perante aos mutantes e o surgimento de novos personagens. É bem curioso também suas habilidades e modo de pensar. Então nós temos aqui esse E de Extinção mostrando, né, esse massacre de milhões de mutantes nas mãos da Cassandra Nova, que é a carinha do Xavier, né? Vocês devem conhecer. E o próximo encadernado, que é o volume 2, pega essa fase imperial. Então vamos mostrar um pouquinho da arte. E outro ponto curioso aqui nessa fase é o líder John Sublime. Ele quer implementar a chamada terceira espécie, intitulados aí dos All Men. A ideia é bem louca. Eles querem os superpoderes dos mutantes e eles pretendem adquirir a força, extraindo órgãos dos mutantes e colocando nos humanos. Então essa é a ideia dos chamados All Men. Enquanto isso, o Morrison ele continua inserindo aí novos alunos mutantes, onde o leitor vai criando uma afinidade com o passar das páginas. E é bem curioso também o modo, a questão das habilidades desses mutantes que surgem. Afinal de contas, todo mundo tem poder dos mutantes? Sim, mas nem todos os poderes são especiais, são benéficos, são poderosos. Ó aqui, como o caso de uma personagem aqui aparecendo. Olha, que cena, hein, galera? E nessa parte aqui, o confronto com a Cassandra é mais destacado, cheio de jogos psíquicos e revelações do passado do Xavier. E por falar em Xavier, o Morrison ele toma uma atitude aqui que não foi inédita, mas brinca com as limitações físicas dele. Outro destaque é uma incrível história que diz muito, porém sem nenhum balão. Um belo trabalho aí com poder de interpretação, com uma bela arte. Então vamos para o próximo encadernado, que é o encadernado de número 3. Olha a capinha aqui dele. Os Novos Mundos. Capa legal, né? Preta, com esses personagens, com a Emma Frost lá. Já junto, né? Com a equipe. Então vamos continuar vendo essa arte. E o Grant Morrison, ele mostra também o momento que os X-Men são revelados para o mundo. Como foi a aceitação, né, dos humanos e outros mutantes, além das novas ideias do Xavier com essa situação. Outro ponto marcante do Morrison é a criação do personagem chamado Phantom X, personagem bem importante, principalmente também na X-Force, né? Vocês devem ter visto ele nesses ônibus recentes pela editora Panini. E o autor, ele foi mais além, envolvendo o passado do Wolverine com o projeto Arma X, ou seria Arma 10, e o seu surgimento, o Soldado número 13. Ele é cheio de mistério, já pelo fato de não revelar o seu rosto, né, do Phantom X, e também com algumas revelações do passado envolvendo o Wolverine, como eu falei. Mais um belo destaque ao lado de outros mutantes criados aqui, como a própria Angel e o Bico, com os poderes nada interessantes. Então temos aqui esse encadernado. Agora o próximo, de número 4, Rebelião no Instituto Xavier. Vamos abrir. Vamos lá. Começando aqui, ó. Os leitores mais jovens, né, de X-Men, de mensais do X-Men de alguns anos atrás, eles pegaram uma fase dos novos X-Men, né, com alguns personagens como o Globe e o Quentin Quire, o Kid Omega. E alguns não sabem, mas foi criado pelo Grant Morrison. E nós vamos ver a origem do Quentin Quire aqui, bem nesse encadernado. E o autor, ele foca nesse lance da juventude, de ser imbatível, de querer resolver tudo e com drogas envolvido. No caso, a droga é a chamada porrada que está pegando aí todos os mutantes praticamente. E o Quentin Quire, né, é a pura rebeldia
E aí, numa mente extraordinária, garantindo momentos mais modernos e com uma pitada da essência dos X-Men do passado. E tudo isso foi feito de uma forma respeitosa pelo mestre, né, dando uma aula de como se faz um negócio sem pensar 100% em um trabalho marqueteiro para a molecada. Então nós temos aqui destaque esse personagem sensacional, o Quentin Quire. Agora vamos para a próxima, de número 5, aqui ó, Ataque ao Arma Extra, com essa capa aqui bem louca, mostrando o Ciclope. Então vamos abrir, vamos lá, aqui, chegando mais da metade aqui dessa fase do Grant Morrison, e é curioso, o triângulo amoroso formado pelo Scott, pela Jean e pela Emma. Então é o Morrison dando o troco de acontecimentos do passado, né? Sofreu tanto com o Wolverine, agora colocou a Emma pra Jean sentir na pele. E essa parte, ela tem uma pegada investigativa, com o Bishop em cena investigando um assassinato, sem contar o upgrade apresentado no nível de evolução e procriação dos mutantes. O autor ele transmite algo mais verdadeiro com os problemas inseridos. Se existissem mutantes em nosso universo, os perrengues seriam esses que a gente vê nessa fase do Grant Morrison. Passando aqui um pouquinho mais para frente, mais ou menos aqui, ó, retorno. Phantom X, ele vai numa caçada junto ao Logan, então a gente vai saber mais um pouco sobre a Arma 10, a Arma 13 e o surgimento da Arma 15. É o verdadeiro passado do Wolverine sendo revelado. Agora o próximo encadernado, de número 6. Planeta X, Planeta X. Abrir. É o penúltimo, né? É o penúltimo volume dessa fase do Morrison. E com um roteiro bem trabalhado, né? Não poderia faltar o maior vilão dos X-Men em uma batalha aqui espetacular. Incrível como as histórias elas vão ficando melhores com o passar dos capítulos, com revelações surpreendentes e picos de adrenalina. Isso aqui eu não vou mostrar muita arte, que tem umas revelações aqui que vai estragar a experiência da leitura, tá? Então não vou mostrar não. Vou falar sobre esse último Ecos do Amanhã, o último encadernado da fase do Grant Morrison. Interessante aqui, ó, nós temos a arte do Mark Silvestre. Curto pra caramba o trabalho dele. Então nessa fase Morrison acaba mostrando o futuro. Então ele tenta fechar redondinho tudo que ele fez, mostrando até o futuro que aconteceu e para outros roteiristas trabalharem em cima dessas ideias. E nós vemos aqui 150 anos depois. Tem aqui mais uma homenagem a uma fase clássica, né? Dias de um Futuro Esquecido. Legal que alguns elementos do início da fase vão ser usados e ter consequências nesse futuro, além de certos personagens inseridos de uma maneira interessante, mesmo anos depois. Olha aqui o Fera, todo possuído e agora do lado do mal. Bem, galera, resumindo aqui, ó, depois da fase do Chris Claremont, essa fase do Morrison ganhou a minha preferência. Li eles todos de uma vez. Eu não tinha lido assim na íntegra. Quando saiu os primeiros encadernados eu li, mas fiquei de ler os 4 últimos. Aí eu consegui tirar um tempinho e dar um atraso nessas minhas leituras. E ele conseguiu construir momentos que vão ficar para a história, assim como as primeiras histórias do Mutantes ficaram. Eles quiseram uma renovação e chamaram o cara certo para isso. Então tá aí, galera, a fase do Grant Morrison dos X-Men é boa demais. Vale a pena vocês irem atrás disso. Ó, revolucionou os X-Men, entregou trabalho para que foi contratado, muito boa, e é lógico que eu recomendo. Então é isso, espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa fase dos X-Men do Grant Morrison, vale a pena ou não? Eu gosto, valeu muito a pena a leitura, uma experiência sensacional. Se vocês puderem, vão atrás disso. Comenta aqui embaixo pra gente discutir sobre quadrinhos, se inscreva no canal do HQzaço e até o próximo vídeo. Tchau!